Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude, com graça sobre graça. Aí começa a falar sobre plenitude. Já não fala mais de infância, fala de plenitude. Todos nós recebemos de sua plenitude, com graça sobre graça. Aí vem a comparação de Cristo com Moisés, da lei com o Evangelho. A comparação é essa. Porque a lei foi dada por Moisés. Bom, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto é, a lei não trouxe nem a graça e nem a verdade de acordo com o Evangelho. A lei não trouxe nem a graça e nem a verdade. Por quê? Porque não é o objetivo da lei. O objetivo da lei, que é santa, justa e bom, é nos dar as primeiras letras para que a gente possa começar a se tornar imitadores de Deus e como uma pedagoga nos levar até Cristo. Como ela vai nos levar até Cristo? Que Cristo é a escola. A lei não é a escola. A lei é o condutor. A lei é o tio da perua. É o que ela faz. Ela vai nos levar até a escola. Quem é a escola? Cristo. O apóstolo Paulo deu a vida por esse evangelho. Ele diz: o fim da lei é Cristo. Aqui é o ponto final. Desce aqui, filhão. Desce aqui e entra na escola. O que você vai encontrar na escola? Aqui você não vai aprender só a santidade, a justiça e a bondade. Aqui você vai aprender a graça. Por quê? Antes do Evangelho estava o pecado no mundo. Tá? Antes do Evangelho estava a gestão do pecado no mundo. Quando chega o Cordeiro de Deus, ele faz o quê? Tira o pecado do mundo. A lei pode aperfeiçoar alguém? A Bíblia diz no autor aos Hebreus, o que diz? A lei não pode aperfeiçoar ninguém. Não é a função dela. A lei não pode aperfeiçoar ninguém. Ela não pode pegar sangue de bodes, sangue de bodes, de touros, de cordeiros e colocar sobre o pecado. Ela não pode. Ela não pode limpar a consciência do pecador. Tanto é que se repete anualmente. Anualmente tem que passar pelos mesmos rituais e fazer a comemoração. Olha que ironia, né? A comemoração do pecado. Aí a gente tem uma inferência: pecado faz aniversário. Na lei, pecado faz aniversário. Por quê? Porque ele é coberto pelo sangue dos bichos, mas ele fica aqui, ó. O pecado fica aqui, ó, como uma acusação, ó. Acusado. Entra com habeas corpus, e nesse habeas corpus, o pecador é posto para responder em liberdade. Enquanto ele está em liberdade, o que faz o pecador? Peca mais. Ele peca mais, aí a lei cobra, ele é trazido diante do juiz, aí o advogado entra com mais uma petição, expiação, a doutrina da expiação, que é ensinado na lei do Moisés, expiação pelos pecados. Quer dizer, paga-se a fiança, impeta-se um habeas corpus e vai nesse negócio de processo, ano a ano, respondendo pelos pecados, ano a ano, e entra com mais recurso, e mais habeas corpus, e mais multa, né? Tem que pagar multa. Coloca ali a multa da Páscoa, do Yom Kippur, do Dia do Perdão, dos sacrifícios diários, e mais animais são mortos, e mais rituais. Chega um momento em que tem que ser julgado esse pecado. Já dou a palavra para o senhor. Então, porque eu estou lembrando que você fala assim, escreveu embaixo, é porque o meu primo, ele foi para a igreja dos Adventistas sétimo dia e dizia que lá toda vez que a pessoa peca, aí ele tem que se arrepender e se batizar de novo para voltar à comunhão. Aí você não vai dar. É a lógica da lei. De novo.
A lógica da lei, ela nunca deixa você livre do seu pecado, do seu crime. Ela não tem essa competência. Então, mas se ele já pecou, ele está batizado, agora ele pega, tem que fazer expiação de novo, que se ele de novo se batizar de novo, vão voltar à comunhão. Todas as igrejas e religiões que seguirem a lógica dessa lei, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer. Aí o que acontece? É muito pecado. É muito pecado. É pecado de todo mundo. Aí Paulo diz para a gente que a lei agravou a situação do pecado. Agravou. Por quê? Porque ele saiu e ele é reincidente. Ele saiu com um habeas corpus e ele é reincidente. Ele pratica os pecados de novo. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ele agravou a situação dele. Toda a carne está enferma, diz o profeta Isaías. Não tem ninguém aqui que esteja são. As chagas estão purulentas, não estão espremidas. Você pega a cabeça, está cheia de feridas, a planta do pé está cheia de ferida. As obras que são praticadas são trapos de imundície. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. A situação se agravou. É uma geração de latrocidas, homicidas, parricidas, infanticidas, adúlteros, profetas o tempo todo denunciando os pecados dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, do povo, das crianças, é o tempo todo. E não está adiantando, o povo não está se convertendo. Aí agora chega a plenitude dos tempos, e na plenitude dos tempos chegou a hora de ajustar as contas com os pecadores. Chegou a hora de ajustar as contas. E esse ajuste de contas tem que acontecer pela pedagogia do Evangelho, pelo ensino do mestre. Aí o ensino do mestre, ele faz igual Moisés. Você vê o paralelo entre o Moisés, lei, e o paralelo entre o mestre, o Cristo. O que faz? Pega aí Mateus capítulo 5. Você vai ver o paralelo. Da mesma forma como Moisés, ele subiu o Monte Sinai, para lá no alto do Monte Sinai, ele receber a lei, e ali aconteceu dentro de densas nuvens, diz o autor aos Hebreus, né? O Monte Sinai todo foi coberto de uma nuvem escura, só Moisés recebeu os 10 mandamentos, e depois Moisés ele desce com os 10 mandamentos já prontinho para o povo. Quando chega o Cristo, que é a lei, vem até Moisés, certo? A lei e os profetas duram até João Batista, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos ver se vieram mesmo. Mateus capítulo 5, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Olha o Moisés aqui, olha o novo Moisés aqui. Subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Não ficou o pessoal lá no pé do Monte Sinai, igual no Velho Testamento, esperando o professor entrar na sala de aula. Não, levou as crianças para a sala de aula, levou para cima. São as crianças, tá? É todo mundo criança aqui. Vamos começar. Certa vez as crianças queriam chegar até o Senhor Jesus, aquelas crianças, e os apóstolos disseram: não deixa essas crianças chegarem não. Jesus falou: deixa vir a mim os pequeninos, vou ensinar essa turminha aqui como que funciona. Aqui é o novo Monte Sinai, mas não é o Monte Sinai. Agora estamos em Jerusalém. Aqui é o novo Moisés, mas não é Moisés, é Jesus. Lá em Moisés, densas nuvens, tudo escuro. Aqui na luz do dia. Aqui as claras. Aqui as claras, abrindo a boca, os ensinava dizendo. Aí vem agora o Evangelho, meus irmãos. E olha o que o Evangelho começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não se compara com a lei. É bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu não vim, versículo 17, 5:17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar,
mas cumprir. Aí é o Cristo fazendo agora, ele, a apropriação do que Moisés disse, fazendo a recuperação e levantando o nível, levando o povo para a verdadeira liberdade. Não é atravessar o Mar Vermelho, mas atravessar aqui o monte das bem-aventuranças. Não tem mandamentos de não faça isso, não faça aquilo outro. Tem uma palavra que é a bem-aventurança. É o Evangelho da Graça. Moisés nunca disse isso, meus irmãos. Nenhum livro de Moisés está escrito isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Moisés não recebeu esse Evangelho. Moisés recebeu a lei. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade, agora está a verdade. Moisés nunca disse, eu sou a verdade. Nunca disse. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então Jesus disse, eu sou a verdade. Moisés não disse. E agora que Jesus disse, eu sou a verdade, aqui está a verdade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Porque a lei é santa, justa e boa. Ela ensina a justiça. Mas ela não disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não disse. Versículo 17. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Aí depois ele fala aqui, versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos. Aí ele cita a lei. Cita a lei. Você vê o que é a verdade. A lei, ela diz assim, não matarás, ponto. Mas qualquer que matar será réu de juízo. É o que a lei diz. Ela não diz, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ela não diz. Isso aqui é um acréscimo, tá? Isso aqui é Jesus denunciando a falsificação da lei. A lei só diz, não matarás. Não é? Pega o texto, leia lá, Êxodo capítulo 20. Vê se tem esse acréscimo aqui, essa nota de rodapé. Nota de rodapé é igual Bíblia de estudo, meus irmãos. Você tem o texto e tem o comentarista. Você nota de rodapé. Os judeus, eles tinham maneira de burlar a lei, de fraudar a lei, de invalidar a lei. Eles tinham um jeito para fazer isso aqui. Eles faziam comentários rabínicos. E os comentários rabínicos eram falsificações da lei. Aí Jesus, que é a verdade, que não esconde, está no alto do monte, igual Moisés está no alto do monte, cita um mandamento da lei e diz assim, ouviste que foi dito aos antigos. Esses antigos aqui é um livro que os judeus têm, não é só um livro, sabe? São centenas de livros que eles chamam de Talmud. Talmud. Livro da tradição rabínica. Talmud. Jesus ia nas sinagogas para ouvir a lei de Moisés. O pessoal pegava a lei, lia, fechava a lei, depois abria o Talmud e começava a dizer, de acordo com o rabi tal, rabino tal, rabino tal, rabino tal, rabino tal. E tudo que a lei tinha dito era negado pelo Talmud, o livro das tradições dos judeus. Tem um rabino que eu estudo as aulas dele na internet, que ele diz claramente, a Torá escrita, sem a Torá oral, não vale de nada. Ele diz, a lei de Moisés, sem a explicação dos rabinos, não vale de nada. Não foi só esse mandamento que os rabinos invalidaram, não. Porque a lei diz, honrará teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Mas o Talmud diz, se na hora de honrar o pai e a mãe, você tiver um dinheiro em casa, e esse dinheiro tiver sido consagrado a Deus, tiver sido dedicado a Deus, faz parte de um voto, é corban, uma espécie de voto corban, aí você não precisa honrar teu pai e tua mãe, honra primeiro a Deus, tira a parte de Deus primeiro. Teu pai precisa de remédio, tua mãe precisa de ir ao médico, você tem o dinheiro para poder fazer isso aqui, mas você já dedicou o seu dinheiro para Deus, então vai lá e cumpre primeiro o teu voto, e depois você vê aí a providência que Deus vai mandar para você. A providência está na tua mão, garotão.
O dinheiro está na tua mão. O pai é teu e a mãe é tua. O mandamento fala: honra teu pai e a tua mãe. Mas você diz é corban. Aí Cristo, que é a verdade, no Evangelho diz: assim invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Aí ele chama de hipócritas e raça de víboras. O senhor levantou a mão? Tem alguma semelhança disso com o que era feito durante a Idade Média, né, com a Igreja Católica, né, que é justamente pegar trechos, mas fazer o comentário dos padres, dos papas, Isso, com essa mesma igualdade com a palavra. Falsificação da palavra de Deus. Importa o que o magistério diz. Dentro da Igreja Católica, a palavra dos padres, dos papas, tem o mesmo bem que pede igualdade com a Bíblia. Né? Em tese, né? Na verdade, assim, a Bíblia está como nota de rodapé, eles não creem. O que vale lá é a palavra dos cardeais, né? É o que os cardeais dizem. Por isso que tem o direito canônico lá dentro. O direito canônico é o que a igreja manda, é o que importa. E a Bíblia é por causa do povo. O povo tem esse misticismo, né? Pela Bíblia, então eles colocam a Bíblia ali, mas não respeitam nada. A mesma coisa o judaísmo. Torá, Tanakh, é mentira. Mentem, tá? Mentem. Quer ser enganado, vai na sinagoga, filhão. Quer ser enganado, ouça um rabino. Quer ser enganado, você coloca lá, Paraxá. Paraxá. É a explicação que eles dão. Daqui a pouco eles citam um rabino. Daqui a pouco você está acendendo vela para mortos. Em honra de mortos. Daqui a pouco você está aí usando kippah. Daqui a pouco você está aí com bandeirinha de Israel para lá e para cá. Daqui a pouco você está aí chamando Jesus de Yeshua. Daqui a pouco você é um judeu. Só falta circuncidar. E Paulo fala claramente: já que vocês se mordem uns aos outros, cuidado para vocês não se devorarem uns aos outros. Eu estava vendo na Universal aí, me deu um tentado. Kippah, chale, menorá, é um monte de baboseira Quanto mais idólatra. tempo pentecostal a igreja, mais judaica ela fica, mais judaizante. A igreja judaizante, né? Cheia de símbolos judaicos que nem são judaicos, é coisa diabólica. Um monte de símbolo diabólico, satânico. Até veste, tirar oferta. Oi? Tirar oferta. Ali está Vamos Vamos feio, né, pai? Você tem aquele, desculpa a expressão, o pastor já começou um negócio tudo vermelho assim, parecia um. diabólico. Não, mas é uma coisa. Pode falar, é diabólico, meu. Nossa. Tem nada daquilo, não tem nada disso na simplicidade do Evangelho. Deus chamou quem? Um fariseu, dentro do judaísmo, praticante da lei, que é o apóstolo Paulo, e falou para ele: nós vamos agora levar essa criançada toda do jardim da infância para o Evangelho. Nós vamos tirar do poder de Satanás e levá-los para Deus. Porque Satanás se apropriou do rabinato, e os rabinos, ensinando o Talmud, invalidaram a lei. Se eles não tivessem invalidado a lei, o Cristo teria sido aclamado, porque Jesus entrou, Deus abençoe. Jesus entrou em Jerusalém cumprindo a profecia de Zacarias. Aí vem o teu rei, humilde, assentado sobre jumentinho, animalzinho de carga. Sai até ele, Sião. As crianças aclamaram o Messias, cantaram: bendito o que vem em nome do Senhor, o Baruch, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosanas a Deus nas alturas. E esse pessoal do Talmud, de novo, bateu nas crianças. Impede que essas crianças cantem. O senhor não está vendo que elas estão cantando hosanas para o Senhor? Estão chamando o Senhor de Messias? O Messias entrou em Jerusalém. A profecia se cumpriu. Eles eram mestres da lei, e eles sabiam que Jesus era o Cristo. Nicodemos, mestre da lei, em nome do Sinédrio, que é a casa de julgamento de Israel, Nicodemos chegou para Jesus e disse: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Nós sabemos, o Sinédrio sabe, o Anás e o Caifás sabem, os fariseus sabem, os escribas, que eram os teólogos, sabem, as mulheres sabiam, as crianças sabiam, os demônios sabiam, meus irmãos. Bem sabemos quem és o santo vindo de Deus. Os romanos sabiam, o Pilatos sabia. E o que fizeram? Por causa da lei, tropeçaram na pedra, que é o Evangelho, e como eles caíram sobre
Eu coloco em Sião a pedra de esquina, eleita e preciosa. Quem construir sobre ela é bem-aventurado, mas quem tropeçar sobre ela será esmagado pela própria pedra. Rejeitaram a pedra, rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Evangelho, continuaram aqui com o Talmud, a Mishnah e a Kabbalah e os ensinos esotéricos e ocultistas dele, adorando Satanás, adorando, demônio, adorando o diabo, invocando as forças das trevas. Sinagoga de Satanás, Jesus falou. Esses que se dizem judeus, mas não são, mas mentem, são sinagoga de Satanás. Essa turma aqui está vindo com tudo. Aí o que acontece? O Evangelho foi entregue aos apóstolos, aí vem o apóstolo Paulo, e Paulo ele começa a ensinar o Evangelho dizendo: caístes da graça, tá? A gente escreveu aqui a palavra graça, não foi? Caístes da graça, todos vós que vos justificais pela lei. Cristo para vós nada aproveita. Tem que fazer a escolha, a decisão. E a decisão é por Moisés ou por Jesus, pela lei ou pelo Evangelho. Acabou. A minoridade passou, a infância passou, a lei cumpriu a função dela, apontou para Cristo. O tabernáculo era Cristo, a nuvem era Cristo, a coluna de fogo era Cristo, o maná era Cristo, a arca da aliança era Cristo, os sacrifícios de cordeiros, de bezerros apontavam para Cristo, o sacerdócio apontava para Cristo, tudo apontava para Cristo. Moisés falou: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim no vosso meio, no meio dos seus irmãos, a ele vocês têm que ouvir. A ele apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas, no alto do monte da transfiguração, e eles ouviram Deus dizer dos céus. Mateus capítulo 17: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Quem tem que ouvir? Moisés tem que ouvir Cristo, e o Elias, que é o profeta, tem que ouvir Cristo. A lei e os profetas falam do Cristo, meus irmãos. Eu estou tratando com os irmãos aqui, não com a revista, porque a revista eu considero que é um bom material didático, mas ela serve muito bem para aquela sala que está ali, aprendendo as primeiras letras. Aqui não. Aqui ela é um referencial do tema para nós. Você vê que eu estou com a Bíblia na mão e o Espírito Santo com os irmãos, falando daquilo que Paulo falou. Nós chegamos no ponto que a gente não tem que ficar preocupado com o dia de sábado, dia de domingo, terça-feira, quarta-feira, lua nova, quaresma, dia de todos os santos. Tem que estar preocupado com dias. Aonde adorar, se aqui em Jerusalém. Tem que preocupar com essas criancices, essas infantilidades. Daqui que eu vou medir o tamanho do cabelo da irmã para saber se está crente ou não está crente, se o senhor está ou não fazendo aí o ritual da barba ou não. Isso não é preocupação minha. A barba é sua, o corpo é seu, o cabelo é seu. Isso não é preocupação do Evangelho. Isso é preocupação sua. Você já tem 40 anos de idade, não tem que dizer para você como se vestir. E o costume da igreja, né? Isso. É verdade. É uma coisa que você aprende pela tradição, né? Pela tradição, é a tradição da igreja. Eu não preciso ter que gastar um culto de doutrina todinho para ensinar para você o beabá do comportamento em sociedade. Tem o Evangelho para ensinar. Tem o Evangelho. O Evangelho ele tem muita coisa para nos falar sobre Deus. Muita coisa. O apóstolo Paulo planta uma igreja na Galácia e a preocupação deles é se eles têm que se circuncidar ou não. É a preocupação deles para a salvação, mesmo. Para a salvação. Depois o cordeiro está morto na cruz, o sangue ter sido derramado, o perdão dos pecados ter acontecido, o Espírito Santo ter vindo aos corações. Paulo pergunta aos Gálatas: vocês receberam o Espírito Santo enquanto guardavam a lei? Quem recebeu o Espírito Santo pela guarda da lei? Ninguém. Ninguém recebeu a guarda do Espírito Santo por guardar os mandamentos, por ir até o templo, obedecer os rituais. Ninguém. Aí Paulo fala: se vocês não receberam o Espírito Santo pela guarda da lei, por que vocês querem voltar? Está todo mundo preocupado em fazer aqui operação de fimose depois de grande? Era para ter sido feito quando você tinha 8 dias de idade. Se você tivesse nascido judeu, debaixo da lei, com pais judeus, por um sacerdote judeu. Você nasceu judeu? Não. Seus pais eram judeus? Não. Fez a operação de fimose com 8 dias de idade, a circuncisão? Não.
E agora, depois de grande, você se converteu ao judaísmo? Não. Recebeu o Espírito Santo pelo judaísmo? Não. Então por que você quer cortar o seu corpo? Faz o seguinte, aí Paulo bate na tora. Pega o machado e bate na tora. Paulo fala, já que quer cortar, decepa tudo. Corta de vez. Se o problema é esse, cara, se o problema é esse, não deixa nada, nem raiz e nem ramo. Corta tudo fora. Se emascula de uma vez, vira um eunuco, se o teu problema é esse. Isso é a carta aos Gálatas, irmãos. Carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, que era circuncidado da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, lutando contra a criancice da lei, a infantilidade da lei. Hoje a gente aplaude o apóstolo Paulo, mas provavelmente se a gente fosse andar com ele e ser discípulo dele, ele não ia aguentar muito tempo. Porque quando Paulo percebeu a infantilidade de Pedro e Barnabé, Pedro é apóstolo, meu irmão. Pedro é apóstolo. Barnabé é companheiro de viagem missionária. Quando ele percebeu que Pedro e Barnabé queria trazer a igreja de Antioquia para a infantilidade, para a infância, vamos falar aqui como comer, como beber, o que vestir, o que não vestir, que dia guardar, que dia não guardar, peregrinação a Jerusalém. Quando começou com aquelas baboseiras de judaísmo de criança, Paulo pegou e virou homem, adulto, e diz que ele resistiu a Pedro na cara e não se sujeitou nem por uma hora aos judeus de Jerusalém, nem por uma hora. Ele não cedeu. Por quê? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A partir do momento que a gente tem que ficar discutindo aqui, doutrina do dízimo, meu irmão, isso é uma infantilidade monstro. Crente, obreiro, discutindo doutrina de dízimo, porque não tem uma capacidade mental, intelectual, espiritual, para saber que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Nada. César tem nada. E Deus? Tudo. Deus tem tudo.